Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. E neste programa nós estamos recebendo o vereador, presidente da Casa, Alberto Barreto, do PRTB. Vereador, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo à Fiscalização Pública de junho. Obrigado mais uma vez agora no mês de junho. Daqui a pouco vamos entrar aí no recesso parlamentar e depois voltamos em agosto. Aí continuamos aí a nossa programação de entrevistas aí. Vamos falar sobre vários assuntos no programa de hoje e falar sobre iluminação pública, para começar, que é um assunto que está em pauta bastante aqui na Câmara nos últimos dias. As lâmpadas antigas, vereador, que são de vapor de sódio, elas foram substituídas por lâmpadas de LED, que são mais econômicas, são mais modernas. E há um requerimento do seu gabinete questionando para onde foram essas lâmpadas antigas, é isso mesmo? Então, o que acontece é o seguinte, nós tivemos aí na última sessão, na penúltima sessão, na verdade, uma discussão em relação ao projeto que estava tramitando nessa casa, e uma das questionamentos principalmente é o quê? E havia um acordo do ex-prefeito, né, na época Ortiz Júnior, que o projeto ia o quê? Trocar as lâmpadas por lâmpadas de LED, porque são mais tecnológicas e tudo mais, e que essas lâmpadas de vapor de sódio que estavam na cidade sairiam daqui e levariam para a zona rural, né? E foi questionado que essas lâmpadas não foram para a zona rural. Onde estão essas lâmpadas? Né? Não só a lâmpada, como o braço também, né, da iluminação. Então, o nosso questionamento foi exatamente nesse sentido. Queremos saber aonde foram parar essas lâmpadas, porque se já existia um acordo de que essas lâmpadas iriam para a zona rural e não foram, então onde elas estão? Elas permanecem ainda no patrimônio da prefeitura? Foi dada uma destinação para ela? Foi feito o quê? Né? Foi vendido como sucata? Onde estão essas lâmpadas? Né? Onde estão esses braços de iluminação? Então, o principal objetivo nosso com esse requerimento é saber, porque foi levantado esse questionamento na sessão, e então nós fizemos um requerimento aí ao vereador Serginho, exatamente para questionar aonde foram parar essas lâmpadas, porque se elas estiverem em algum lugar, nós vamos começar a colocar elas na zona rural, que a população pede há muito tempo para a gente isso. Esse requerimento é destinado à Secretaria de Serviços Públicos, né? Aqui o senhor está questionando a quantidade, onde elas estão. Na época que houve essa troca, como o senhor colocou, possivelmente nem todas estão danificadas ou viraram sucata. Então, elas ainda têm uma serventia para o munícipe, não é isso? Exatamente, é por isso mesmo que nós estamos questionando, porque quem cuida disso é a Secretaria de Serviços Urbanos, né? A parte da iluminação pública. Então, por isso nós estamos questionando a Secretaria para que informe para a gente aonde elas estão. Porque se elas ainda têm serventia, zona rural, muito lugar que precisa de iluminação pública, hoje está deficitário, a gente poderia estar colocando essas lâmpadas lá. E o acordo foi afirmado lá atrás, né, se eu não me engano, isso em 2019, se eu não me engano, os vereadores falaram, que quando foi feito o projeto da iluminação de LED na cidade. Existe uma outra preocupação do seu gabinete, vereador, que é em relação às lâmpadas mais modernas, que são as lâmpadas de LED. Elas já estão implementadas aqui na cidade, em boa parte, principalmente na área urbana, mas o senhor está questionando a durabilidade e se há algum tipo de garantia ou manutenção dessas lâmpadas? Então, foi um outro requerimento que eu fiz, foi exatamente nesse sentido, de que essas lâmpadas, a população está reclamando de vários pontos de iluminação que estão apagadas. Elas estão apagadas por quê? Queimou a lâmpada, né? Qual o objetivo, por que essas lâmpadas não estão acendendo? E se elas têm uma vida útil de 10 anos e o projeto é de 2019, nós temos aí 3, 4 anos no máximo, e a garantia é de 5 anos. Então, a resposta era que a durabilidade era de 10 e a garantia de 5. Então, o meu questionamento é exatamente no seguinte sentido, de que essas lâmpadas que estavam dentro do prazo de garantia e queimaram, foram levadas para a empresa e a empresa devolveu uma nova lâmpada dentro da garantia para a cidade, essas lâmpadas que estão sendo substituídas são as lâmpadas das garantias ou a prefeitura está tendo que comprar lâmpadas novas para substituir? Porque se está dentro da garantia, a prefeitura teria que receber uma lâmpada nova da empresa. Então, este é o principal questionamento, saber. As lâmpadas que estão na garantia estão sendo ressarcidas à prefeitura dentro da garantia? Houve uma discussão recente aqui na Câmara, vereador, em relação à taxa de cobrança de iluminação pública, né, para que fosse suspensa enquanto a empresa que prestava serviços retomasse os serviços aqui na cidade. Neste caso, tanto as lâmpadas antigas como as lâmpadas de LED, elas estão contempladas por essa mesma empresa? Como que é esse contrato da prefeitura com essa empresa que presta serviços? Então, a empresa que presta o serviço é serviço de manutenção. Então, se a lâmpada não está funcionando, ela vai subir lá, vai trocar a lâmpada, vai arrumar, vai ver qual é o problema e colocar para funcionar novamente.
Se essa lâmpada vai ser a lâmpada de LED, se é de vapor de sódio, por exemplo, na zona rural, tanto faz, ela tem que prestar esse serviço. Agora, quem vai fornecer o material para essa substituição é a própria Secretaria de Serviços Urbanos, né? Então, nesse que tirou a lâmpada que estava queimada, substituiu, colocou uma nova. Essa lâmpada foi levada para lá. A secretaria pediu para que a empresa ressarcisse ele uma nova lâmpada, porque ela estava na garantia, né? Isso que a gente quer saber, né? É óbvio que da zona rural, se for a lâmpada de vapor de sódio, não tem garantia, né? Essa aí a prefeitura mesmo vai ter que fazer a substituição. Mas esse contrato que foi feito, que discutiu o projeto, a prefeitura ela tem autonomia para fazer essa manutenção da rede pública por ela mesma, por uma equipe própria, ou ela pode contratar uma empresa para fazer esse serviço, tá? Ela não é obrigada a contratar uma empresa. É que a prefeitura tinha um contrato, esse contrato venceu, está sendo feita uma nova licitação para contratar uma nova empresa para que pudesse continuar fazendo a manutenção. Mas hoje, essa manutenção está sendo feita pela própria prefeitura. Se eu não me engano, teve um levantamento que acho que tinha mais ou menos em torno de 5.500 lâmpadas apagadas na cidade, que já foram substituídas em torno de quase 4.000 e tem em torno de umas 1.500 ainda que estão apagadas na cidade para que você possa fazer a substituição ainda. Então, a equipe própria da prefeitura está aí com uma capacidade de atender 75% mais ou menos das lâmpadas que foram apagadas. Ainda é insuficiente, nós temos várias lâmpadas apagadas que precisam de manutenção na cidade. Quando vier o contrato, talvez isso consiga ter a capacidade de atender 100% da demanda aí. Nós estamos gravando aqui no final de junho, vereador. Então, só para explicar para quem está em casa acompanhando a gente, hoje a gestão ela é feita pela prefeitura porque há um processo para a contratação dessa nova empresa que vai realizar esse serviço. Por enquanto, está tudo na mão da prefeitura, exatamente, na Secretaria de Serviços Públicos, né? Isso. Hoje, os serviços públicos com a equipe própria que está fazendo a manutenção, né? Foi alugado alguns caminhões, a equipe própria faz a manutenção. Amanhã, quando fizer o contrato, passa a ter uma empresa responsável por tudo isso. A gente vai continuar acompanhando esse assunto, vereador, tendo desdobramento, alguma resposta também da Secretaria de Serviços Públicos, a gente vai acompanhando, lembrando que é uma iniciativa positiva, porque as lâmpadas LED, como a gente falou aqui, além de ser mais econômicas, também são ambientalmente mais adequadas para o funcionamento de uma cidade, como é o porte de Taubaté. Recentemente também tivemos uma audiência pública aqui na Câmara, o vereador presidiu. E queria saber mais detalhes, vereador, como é que foram os resultados, o que o senhor apurou de informações, as pessoas que participaram, essa audiência pública sobre os CACs. Então, a gente fez porque o CAC, para quem não conhece, né, a população que está lá fora, CAC, a sigla é Caçador, Atirador Esportivo, né, e Colecionador de Armas, tá? Nós temos uma legislação muito rigorosa no Brasil em relação a isso. E durante o governo Bolsonaro, nós tivemos algumas flexibilizações, né? Facilitação para o atirador esportivo, principalmente, fazer aquisição da sua arma, praticar o tiro e por aí vai. E quando veio o governo Lula, a primeira ação do governo, no primeiro dia de governo, né? No dia 1º, ele faz um decreto que restringiu e principalmente a questão do consumo de munições e a compra de aquisição de munições, né? Então, o que acontece? Os atiradores esportivos não estão tendo munição suficiente para treinar. E isso está prejudicando o esporte, né? Por exemplo, um atirador esportivo, ele dá em torno aí mais ou menos, treinando por semana, cerca de 200 tiros por semana. E num campeonato, cerca de 400 tiros. Então, ele dá em média 1.200 tiros por mês, né? E durante o governo Bolsonaro, ele tinha uma limitação de 5.000 tiros por ano, né? Que mesmo assim ainda não era suficiente para um grande atleta. E no governo Lula ele reduziu para 600 tiros por mês. Ou seja, o atleta não consegue praticar o tiro nem durante um mês ali de treinamento, né? E ele proibiu a compra de insumos para recarga. Então, o próprio atleta fazia a sua própria munição para ficar mais barato. E como está proibido esse comércio, né, durante esses 6 meses, está prejudicando daí não só o atirador, mas as lojas de tiro, os clubes de tiro. E em Taubaté nós temos aí 3 clubes, né? Na verdade, um clube fica em Tremembé, mas a maioria dos atletas são de Taubaté que treinam lá, né? Eu sou um deles. Nós temos 3 lojas de armas na cidade e o que foi discutido nessa audiência é exatamente qual o impacto que esse decreto trouxe para a cidade de Taubaté, né? Por exemplo, nós tínhamos uma loja que falou na audiência pública que ele tinha 5 funcionários e aí ele tinha mandado 3 embora, ficou com 2. E no dia da audiência ele tinha acabado de demitir mais 1. Ou seja, de 5 funcionários, hoje só tem 1 funcionário, né? A outra loja também é a mesma coisa, também tinha 5 funcionários, hoje tem 2. Tinha um clube de tiro que tinha 12 funcionários, estava
pretendia, né, no ano passado, aumentar para esse ano mais 5 contratados. Ele deixou de contratar mais 5 e mandou 7 embora. E hoje ele só tem 5 funcionários hoje lá. Ou seja, teve um impacto para a geração de emprego e renda na cidade muito grande, né? Fora isso que essas empresas, elas dependem de outras empresas da região, do bairro, da cidade, como empresas que fazem material de boné, de brinde, essas coisas, né? E que eles consumiam, que eram clientes desse comércio da cidade de Taubaté. E eles pararam também de consumir por essa crise dentro do mercado. Então, você não impactou só as lojas, né? Você impacta todo o comércio, que também são suporte para essas lojas e clubes de tiro. Então, o impacto foi gigantesco. Uma das lojas, por exemplo, falou que arrecadava em torno de R$40 mil por mês em impostos e hoje ela arrecada em torno de R$8 mil por mês, né? Então, ou seja, prejudicando emprego e renda na cidade, prejudicando a arrecadação no município, prejudicando os esportistas de praticar seus esportes, né? E a gente tem aí principalmente, a gente teve a primeira medalha olímpica no Brasil, foi no tiro, o tiro esportivo, né? Então nós temos uma tradição do esporte do tiro no Brasil e que está sendo prejudicado. Nós temos hoje grandes atletas que competem fora do Brasil, nós temos um atleta que é o 8º colocado no mundo no tiro esportivo, e que esses atletas estão sendo prejudicados porque eles não têm condições de praticar o esporte. Então, é que nem eu brinquei na audiência pública, né? Você vai falar de futebol, por exemplo, é a mesma coisa que você pode ter o campo de futebol, você pode ter a trave, você tem a rede, você tem o uniforme, você tem a chuteira, você só não pode ter a bola. Mas você pode praticar seu esporte, pode jogar futebol, tá bom? Só não pode ter bola. Para o mundo do esporte, do tiro, o principal é a munição. Então, não adianta eu ter a arma, ter todos os instrumentos, ter o clube de tiro, mas eu não ter a munição para praticar, né? E a maior parte do comércio do mundo do tiro não é a arma de fogo. A arma de fogo é o de menos. Porque o que você gasta, o atirador esportivo, que ele gasta com outros equipamentos periféricos, além da arma, é muito maior esse mercado do que o mercado da arma de fogo. Então, quando o governo toma uma medida dessa, de fazer um decreto desse, ele prejudicou e impactou uma cadeia de produção muito gigantesca e muitas pessoas estão sendo prejudicadas por isso. Então, a gente pegou só uma pontinha do iceberg do que é o que está acontecendo em Taubaté, mas se a gente ampliar para o Brasil inteiro, esse impacto é muito grande, né? Então, esse foi o principal objetivo dessa audiência e acredito que a gente conseguiu atingir o objetivo de mostrar para a população o impacto desse decreto. E outra, que o governo fez o decreto e ele falou que em 2 meses ele faria um novo decreto. Ia juntar um grupo de estudos que ele faria um novo decreto. E nós estamos há 6 meses e até agora nenhum outro decreto. Então, isso está prejudicando e matando aí E outra, que é um mercado no Brasil que representa 5% do PIB. É muito grande, né? E a gente não pode desperdiçar um mercado que representa 5% do PIB e que gera um impacto muito grande no emprego e geração de renda. Nós estamos falando, então, do Decreto-Lei 11.366 de 2023, que foi assinado em 1º de janeiro. Esse decreto perde a validade em algum momento, o vereador? Ele precisa de uma outra regulamentação do Congresso, por exemplo, para ter validade? Como é que ele funciona na prática? Não. O decreto do presidente, ele pode ser modificado por um outro decreto do presidente ou, então, por um decreto legislativo que revogue o decreto do presidente. Mas precisaria ser aprovado no Congresso. O presidente da Câmara precisaria pautar, os deputados votariam favoráveis, os senadores votariam favoráveis. Isso é um processo muito moroso dentro do processo legislativo, né? Mas o presidente Lula prometeu que faria no decreto dele em 2 meses e até no momento ele não fez nada, né? Está sendo feito um grupo de estudo, que estuda e debate, e nada anda, né? E esse primeiro grupo de estudo, que ia falar sobre o mundo do tiro, primeiro não tinha nenhuma entidade do tiro participando, nenhum esportista. Só tinha ONGs, por exemplo, ONGs que são claramente desarmamentistas. Ou seja, óbvio que não vai sair nada bom ali para os esportistas do mundo do tiro, né? Depois o governo permitiu que essas entidades entrassem para dentro do grupo de estudo, mas já estão discutindo há 6 meses e até agora nada, né? Só que vai chegar uma hora que o esporte vai morrer. Se as lojas vão começar a fechar, os clubes vão começar a fechar e a cadeia de produção desse mundo do tiro vai fechar e aí mata o esporte. Como o senhor falou dessa parte esportiva e é conhecedor mais da área, né? Tem mais propriedade para falar. Tem algum atleta aqui da região ou de Taubaté que se destaca? Pessoas que têm incentivo? Alguma escola, algum clube que tem renome? Então, na Taubaté, como eu falei, nós temos 3 clubes, né? Nós temos o Federal Clube de Tiro, nós temos aqui o Shooting Taubaté Shopping, que fica do lado do shopping,
que é a primeira clube de tiro dentro de um shopping na cidade do Brasil. E nós temos também o Tauba Texas, né, que é um outro clube que tem aqui. Vários atletas. E outra que muitos atletas de cidades de entorno que não tem clube, vêm praticar o tiro em Taubaté. Então, todo campeonato, que todo mês tem 2, 3 campeonatos nesses clubes, campeonatos regionais, nacionais, esses atletas de Redenção da Serra, Natividade, Cunha, essa região, São Bento, Sapucaí, Campo Jordão, vêm todos para Taubaté praticar o seu esporte aqui, o seu campeonato. E aqui gastam em restaurante, em hospedagem, por aí vai, né? Então, ele movimenta uma cadeia, de turismo na cidade também, né? O turismo do tiro, tá? E o que acontece? Quando você quebra isso, né? Você está deixando de fomentar uma cadeia muito grande aí de fornecedores e por aí vai. Então, e esses clubes da cidade de Taubaté são importantíssimos por causa disso. No canal do YouTube aqui da TV Câmara, você pode acompanhar a audiência completa, tem um vídeo da sessão lá, você pode acompanhar. Agora a gente vai falar de um serviço relacionado à passarela e travessia de pedestre da linha férrea lá na Avenida Marrocos. Nós temos imagens desse assunto, a gente vai colocar na tela essas imagens aí da passarela e o vereador vai explicar melhor sobre essa reivindicação lá dos moradores. Eu sou lá do Conjunto Europeus, né, da Avenida Marrocos, esse ponto é próximo à rua da minha casa. E o que acontece? A gente, desde pequeno, a gente costumava atravessar essa linha do trem. Então, do lado de baixo aqui da imagem é o bairro onde eu moro, para o lado de cima é o outro lado da linha do trem. Nós temos vários condomínios e prédios ali. E todas essas pessoas atravessavam essa passarela para pegar chegar naquele ponto de ônibus. E hoje, com a MRS cercando a linha do trem do outro lado, então essa aí era a passagem antiga, né, de pedestres, e que agora foi fechada essa passagem de pedestre. Então, todo morador daquele lado, para passar para o lado de cá, tem que ir em 2 passarelas que são muito distantes. Então, não adianta, a gente tem um ônibus ali naquela região e toda aquela população daquele bairro de cima, está circundado de vermelho ali, não tem mais acesso para o lado de cá, ou seja, eles têm que fazer uma grande caminhada para chegar até o ponto de ônibus. Então, o que nós estamos pedindo é para que seja reaberta aquela passagem de pedestre ali naquela região, para que as pessoas tenham acesso à Avenida Marrocos e tenham acesso a esse ponto de ônibus ali. Vereador, recentemente teve um acidente na linha férrea aqui em Taubaté e acabou gerando o óbito de uma jovem. Sim. Está interligado esses assuntos? Te preocupa de alguma forma essa colocação das passarelas, essa sinalização, essa educação para o pedestre também? Sim, com certeza, né? Ali, tanto que as passarelas hoje, nós temos 2 passarelas, um pontilhão de ferro ali e um outro mais perto ali do Capri. São passagens hoje mais estruturadas, com melhores qualidades e condições, né? Mas muitas vezes desses acidentes, eu falo porque eu moro ali no Conjunto Europeu há 45 anos e quando a gente era criança, a gente via muito mais a questão de suicídio na linha do trem. Porque dificilmente uma pessoa ser atropelada por um trem. Porque o barulho, né, o som alto, a buzina, o farol, são condições para que a pessoa não seja atropelada. Então, muitas vezes é suicídio, né? Ou então a pessoa muito desatenta, ou está embriagada, está sob efeito de droga, que ela não viu o trem, né? Principalmente à noite, ali na região central, próxima à rodoviária velha ali. Pode acontecer, eu não sei o caso dessa menina, em que condições ela estava para ser atropelada, mas foi de madrugada, se não me engano, era em torno de 4 horas da madrugada que aconteceu o acidente. Mas é difícil a pessoa ser atropelada por um trem, né? Provavelmente, ou é muita distração, ou a pessoa não estava em condição normal, seja por efeito de droga, bebida, ou psicologicamente, que tinha muito caso de suicídio, né, dessas pessoas. Mas as passagens estão ali exatamente para ter um lugar adequado para a pessoa atravessar. O problema é que nós tínhamos um local adequado e foi retirado, prejudicando a população a ter acesso ali, né? E eu moro ali e desde pequenininho a gente sempre atravessou ali naquele local e hoje as pessoas estão sem essa passagem. Para quem que o senhor está encaminhando esse requerimento, vereador? Quem que é o órgão responsável por facilitar esse acesso e melhorar a vida do munícipe? Também é a Secretaria de Serviços Urbanos, que é a que faz a ligação com esses órgãos das empresas que atravessam a cidade. Nós temos, por exemplo, a Dutra, que é uma outra via federal que atravessa a cidade, que no caso é a CCR. Então, a Secretaria de Serviços Urbanos entra em contato com eles. E a outra que é a MRS, que é a linha de trem, que aí é essa empresa que é responsável. Então, a Secretaria faz esse contato, essa comunicação direto com a empresa.
Agora, para a gente chegar ao último assunto aqui do nosso programa, vereador, a gente vai falar da Comenda Jacques Félix. Gostaria que o senhor explicasse a importância dessa comenda e, na sequência, quem que o senhor escolheu para homenagear e a Câmara aprovou recentemente. Cada vereador, ele pode apresentar apenas uma comenda. Ele pode dar até 4 títulos de cidadão, que é um por ano, mas a Comenda Jacques Félix é uma comenda só por mandato, né? Então, é uma comenda muito importante, assim. E eu escolhi o Tenente Zandonade, né? Florentino Zandonade, que foi um pracinha que lutou na Segunda Guerra Mundial, né? E está aí a foto do Tenente Zandonade hoje, que completou 100 anos esse ano, no dia 3 de fevereiro. E a foto do lado ali da época que ele estava na guerra na Itália, né? O Tenente Zandonade participou de várias batalhas durante a Segunda Guerra Mundial. Com 21 anos de idade, embarcou aqui no Brasil, né? Rumo à Itália, e lá combateu, né, o fascismo e o nazismo, trazendo a liberdade do povo europeu, né? Está aí um evento que teve eu e a vereadora Elisa, agora no dia 19 de abril, no dia do Exército, lá no CAVEX, né? O Tenente Zandonade estava lá, 100 anos, lúcido, né? Aí também ele no quartel de Pindamonhangaba, recebendo uma homenagem lá. É um ex-combatente aí, um dos últimos pracinhas vivos, e principalmente aqui na região, em Taubaté, é o último pracinha vivo. Então, nós estamos dando essa homenagem ao Tenente Zandonade, que eu acho que é uma homenagem muito merecida, porque um jovem aos 21 anos de idade deixar o Brasil e ir para a Itália e enfrentar a guerra lá, né, naquela condição, naquela época principalmente, e voltar aí e vivo até hoje, né, e muito lúcido e cobrando, né? Porque eu lembro que eu encontrei com ele esse tempo atrás, ele falou assim, desde 2017 que vocês não fazem nenhuma homenagem aos pracinhas mais na Câmara Municipal de Taubaté. Ou seja, ele está acompanhando ali, né? Então, eu dei a comenda esse ano para ele, que será entregue no dia da cidade, no aniversário da cidade, no final do ano. Vereador, só uma curiosidade para quem não conhece sobre a comenda, vou perguntar ao senhor para saber melhor, somente pessoas vivas que recebem ou pode ser pós-óbito? Pode ser pós-mortem também, mas o ideal é a gente fazer homenagem às pessoas quando elas estão em vida, né? Ainda, e aproveitar o Tenente Zandonade, que não é qualquer dia que as pessoas fazem 100 anos, né? E lúcido ainda. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa homenagem às pessoas quando estão vivas, para que elas possam, antes de partir daqui, saberem que elas foram reconhecidas pelo que fizeram, né? Tenente Zandonade participou de uma das principais batalhas na Segunda Guerra Mundial, né? Até pegar aqui algumas das principais batalhas aí que ele participou. Nós tivemos ali a Moçorosa, com Mari, Barga, Soprassano e também as mais importantes, que foi Monte Castelo e Fornaro de Taro. A Monte Castelo e Fornaro de Taro foi uma das principais batalhas do Exército Brasileiro na guerra e que são comemoradas até hoje dentro das Forças Armadas, né? E o Tenente Zandonade participou dessas 2 batalhas, então não é para qualquer um, né? E por isso que a gente escolheu o Tenente Zandonade para receber essa homenagem. E, na verdade, é uma homenagem para ele, mas é uma homenagem para todos os pracinhas de Taubaté que lutaram na Segunda Guerra Mundial e principalmente para os familiares deles hoje se sentirem também agraciados aí com essa homenagem que eu faço ao Tenente Zandonade, mas que também é estendida a todos os familiares dos pracinhas. Nós temos até uma praça, 8 de maio, aqui em Taubaté, né, que comemora também aí a questão, temos lá um monumento lá em memória à Fébila. O senhor falou que é uma comenda por vereador, né, que é entregue. Aí, cada ano, os vereadores que indicaram e aprovaram trazem esses homenageados. Isso, exatamente. Aí, no dia do aniversário da cidade, que tem uma sessão solene aqui na Câmara, e aí é o dia que é entregue a comenda. Então, é aprovado agora, mas a encomenda só será entregue, né, no final do ano, no dia do aniversário da cidade. Em dezembro, né? Em dezembro, dia 5 de dezembro. Vereador, obrigado pela participação aqui no programa. A gente vai ter um recesso que é muito mais burocrático, né, do que de trabalho mesmo. Exatamente. Mas eu te espero, então, encontrar em agosto aqui para mais um programa. Obrigado a vocês e até a próxima. E no programa de hoje nós conversamos com o vereador Alberto Barreto, também presidente aqui da casa, ele que é do PRTB. Você pode rever este e outros programas através das nossas plataformas digitais. Se já estiver acompanhando a gente pelas redes sociais, tem o canal aberto 4.2. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia e te espero aqui no próximo Fiscalização Pública. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale.